Fala pessoal, nesse vídeo eu quero te mostrar como montar empréstimos colateralizados com Bitcoin da forma certa e de forma segura. Eu tenho visto muita gente na internet falando sobre esse tipo de operação, porém sem destacar os riscos associados com montar um empréstimo colateralizado com Bitcoin. Quando você está montando esse tipo de operação, você está mexendo com alavancagem, algo que pode ser extremamente poderoso para aumentar o seu capital, porém, se utilizado de forma incorreta, sem o conhecimento de todos os riscos associados com esse tipo de operação, pode ser também extremamente destrutivo, certo? Então, ao longo desse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como montar este tipo de operação. Vamos falar sobre os riscos associados e também algumas diferentes estratégias em quais momentos que você deve aplicar cada uma delas, certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu só peço que você dê um pause nesse vídeo, deixe o seu like aí embaixo e vem comigo. Olá pessoal, quando a gente fala de empréstimos colateralizados com o Bitcoin, a gente tem duas formas de fazer isso. A primeira seria por meio de uma corretora centralizada, como vocês podem ver aqui o MB, por exemplo, libera 30% de crédito em cima dos seus criptoativos para você tomar emprestado, ou você pode fazer por meio do espaço descentralizado. Nesse vídeo a gente vai focar no espaço descentralizado e como montar esse tipo de operação na Aave. A Aave, para você que ainda não conhece, é o maior aplicativo de finanças descentralizadas, o maior aplicativo que existe de empréstimos descentralizados, e hoje eles já contam com mais de 42 bilhões de dólares depositados na sua plataforma, certo? A Aave, ela é um dos primeiros aplicativos de DeFi que surgiu, um dos dinossauros desse mercado, e tá aí desde 2017 ou 2018, se eu não me engano, operando sem ter nenhum tipo de problema, tá? Então, se a gente for falar de montar esse tipo de operação no espaço descentralizado, a Aave definitivamente é o lugar mais seguro para você fazer isso, tá? Eu tenho um vídeo completo aqui de Aave já no canal, se você quiser conferir depois, saber um pouco mais sobre a Aave, como que funciona para outras criptomoedas e tudo mais, mas nesse vídeo a gente vai focar mais como que funciona para o Bitcoin, tá? Então beleza, uma vez que a gente escolheu a forma como a gente vai fazer esse empréstimo, se for pelo espaço descentralizado, você vai precisar de uma carteira digital. Eu recomendo que você utilize a Heb Wallet, tá? Ela para mim é a melhor carteira que existe dentro do espaço cripto hoje, é uma carteira bem interativa, bem fácil de utilizar, e se você ainda não tem uma, nunca utilizou, eu tenho um vídeo completo aqui também explicando como baixar, setar e utilizar esse tipo de carteira. A Heb, ela é uma hot wallet, ela é uma carteira gratuita que você vai baixar na internet e ela vai estar armazenada aqui no seu computador. Eu recomendo que você utilize ela caso você esteja mexendo com baixas quantias de capital, tá? Agora, se você estiver mexendo com capital mais elevado, aí é importante que você compre uma carteira fria, uma cold wallet, como por exemplo uma Ledger ou então uma Trezor. Seria um dispositivo destes aqui e aí sim você vai utilizar ele para interagir com a Aave. O que a gente faz normalmente é conectar, plugar a segurança de um dispositivo como a Ledger, uma carteira física, com a interoperabilidade da carteira da Heb. Então você vai só linkar as duas, mas aí você vai ter a conectividade, a interface mais interativa, fácil usabilidade da Heb, porém com a segurança de uma carteira fria, certo? Então, sobre carteiras é isso. Uma vez que você baixar, setar e utilizar a sua, aí sim a gente vai para como montar esse tipo de operação. Então beleza, uma vez que você tiver a sua carteira setada, a gente vai precisar enviar fundos para essa carteira. E aí você vai ter que escolher também a rede onde você quer montar essa operação. No caso, eu vou fazer na rede da Arbitrum, porque ela tem taxas muito baratas e ela é a maior blockchain de segunda camada da rede do Ethereum. Então eu gosto bastante da rede da Arbitrum e o que você vai precisar fazer é enviar um pouco de Ethereum para cá para poder pagar as taxas de transação. 5, 10 dólares já deve resolver, as taxas são extremamente baratas, alguns centavos, e enviar aí, um pouco de USDC, USDT, Ethereum, whatever, para poder comprar o WBTC, o nosso Bitcoin encapsulado, tá? Então aqui eu vou vir no site da Uniswap, ela é a maior corretora descentralizada que a gente tem, e eu vou trocar o USDC que eu mandei para cá por WBTC. Então você vai vir aqui, vai selecionar primeiramente a rede que você está utilizando, então Arbitrum, aí você vai selecionar os tokens que você tem aqui, o USDC, e depois você vai selecionar o WBTC. Então você põe BTC aqui, ó, já apareceu. WBTC. O que é este WBTC? Como eu falei, ele é um Bitcoin encapsulado. Então ele não é um Bitcoin original da rede do Bitcoin. O que acontece é que para o Bitcoin transitar nessas outras redes que oferecem esses serviços financeiros descentralizados, como por exemplo a Aave, empréstimos, piscinas e tudo mais, você precisa
tirar o Bitcoin da rede original. A rede original só serve para transferir Bitcoin para lá e para cá, dinheiro peer-to-peer. E aí você tem um conglomerado de empresas que garante para você que para cada WBTC emitido nessas outras redes, existe um Bitcoin original travado na rede principal, certo? Então aqui você também já está confiando no WBTC, nesse conglomerado de empresas, e você saiu de certa forma da rede do Bitcoin, tá? Considera isso daqui seguro? Cara, considero, fazem muitos anos que o WBTC existe, a gente nunca teve nenhum problema, porém é uma camada mais de risco para você considerar. Se você tem muita quantia em Bitcoin, não sei se você vai querer colocar tudo nisso daqui, tá? É um risco muito baixo, que nem o risco da Aave, um risco extremamente baixo, porém é um risco que você precisa ficar sabendo, certo? Então, feito isso, no caso eu vou trocar aqui o meu USDC por WBTC, mas tem algumas corretoras que aparentemente até tem o WBTC já sendo negociado nelas, tá? Eu particularmente nunca saquei WBTC direto da corretora, mas talvez você consiga fazer isso, talvez você pague um pouco menos de taxa, então vale você ver se isso funciona para você, tá? No caso aqui, eu vou trocar esses $100 por Bitcoin, clica aqui em analisar e aí fazer swap. Então, ó a taxa que eu vou pagar, 0,1 centavos da taxa da rede da Arbitrum, 0,2 agora, e 0,25 do tamanho do meu trade, então 26 centavos para os fornecedores de liquidez. Então, beleza, vamos fazer esse swap, comprar nosso WBTC e aí sim montar a nossa operação de empréstimo. Perfeito, galera. Aqui, ó, swap realizado. Agora sim a gente pode vir para o aplicativo da Aave e montar a nossa operação, tá? Então, a primeira coisa, você vai clicar aqui nessa parte de dashboard e vai escolher a rede onde você vai montar a operação. Você tá vendo que existe várias blockchains que você pode montar. Como eu falei, a gente vai fazer aqui na rede da Arbitrum. E aí aqui embaixo é um site bem simples. Do lado esquerdo, o que, que você pode emprestar. Do lado direito, o que, que você pode pegar emprestado. Esses ativos que eu emprestar, eu vou ganhar rendimento por estar emprestando eles. Então, por exemplo, se eu emprestar Ethereum, eu vou ganhar 1,70% ao ano. Se eu emprestar USDC, 3,28% ao ano. Emprestando meu Bitcoin, 0,01%. Por quê? Porque não tem muita demanda. Tem muita gente que quer usar o Bitcoin como colateral para pegar outros ativos emprestados, mas dificilmente alguém quer pegar Bitcoin emprestado usando outra coisa como colateral. Então o rendimento é muito baixo, tá? Outro ponto importante, quando você vê aqui APY, significa que são juros compostos, tá? Então o que você está recebendo de rendimento já está sendo agregado no montante total. Quando você vê APR, são juros simples, o rendimento costuma ficar separado, tá? Então isso aqui é detalhe, mas enfim, basicamente aqui os ativos que eu posso emprestar e aqui os que eu posso pegar emprestado. Então se eu pegar Ethereum emprestado aqui, eu vou pagar 2,39% ao ano de juros. Se eu pegar dólar emprestado, que é a operação que a gente vai montar, eu vou estar pagando em média 5,22% ao ano de juros, tá? Vale ressaltar que esses juros que a gente paga, ele não nos cobra em parcelas mensais, se você é obrigado a pagar, ele vai ser cobrado automaticamente, ele vai ir deduzindo isso aqui do seu saldo, tá? Então, tudo acontece diretamente por meio de contratos inteligentes, a gente vai explicar um pouco mais à frente como que isso funciona, tá? Então, perfeito. Para emprestar o nosso WBTC, eu vou clicar aqui em Supply, e aí eu vou colocar o quanto que eu quero depositar, o máximo. E aqui embaixo, Supply BTC. Agora ele está pedindo para eu assinar uma transação. Como você pode ver, eu vou pagar 2 centavos de taxa, né, em Ethereum. Como eu falei, a rede da Arbitrum tem as suas taxas. E eu assinando essa transação, eu estou assinando um contrato inteligente, dando permissão para a Aave fazer a custódia desse meu Bitcoin e emprestar ele para outras pessoas para ganhar o rendimento. Uma vez que eu pegar o USDC emprestado aqui, por exemplo, então se eu viesse, clicasse aqui, eu não vou pegar agora já, a gente tem algumas coisas para discutir antes, mas eu clicando aqui para pegar emprestado, ele vai pedir para eu assinar uma transação e novamente essa transação é um contrato inteligente que você está assinando, concordando com os termos da Aave. Que termos? O termo de você pagar os juros devido, o termo de que se ele precisar te liquidar para pagar quem te emprestou, ele vai te liquidar. E uma vez que você assinou essa transação, você está concordando com todos estes contratos inteligentes, tá? Mas então, antes da gente montar de fato a nossa operação, vamos falar de alguns detalhes aqui importantíssimos sobre essa operação de empréstimo, tá? Então, cliquei aqui no Bitcoin e a gente descendo um pouco, a gente vai ter estes 3 dados aqui, esses 3 números que são extremamente importantes que você entenda, tá? Então, o primeiro deles é o máximo LTV. O que é isso daqui? Quantos por cento do tamanho do seu colateral você vai poder tomar emprestado? Então, se eu pus $100, 73% é o meu LTV, eu vou poder tomar $73 emprestados. No máximo, tá? Não mais que isso, menos que isso você pode. O próximo aqui, eu diria que é o mais importante de todos, que é o Liquidation Threshold. O que significa isso aqui? Isso é o quanto que o seu empréstimo
não pode representar do seu colateral para você ser liquidado. Então, se o empréstimo que eu tomei chegar a representar 78% do meu colateral, ele vai me liquidar. Ele não vai esperar chegar igual o valor, ele vai liquidar um pouco antes. Para quê? Para quem me emprestou não tenha risco, né, de acabar perdendo dinheiro. E caso eu venha a ser liquidado nessa operação, caso a Aave tenha que vender o meu Bitcoin para pagar quem me emprestou porque a saúde do meu empréstimo não ficou seguro o suficiente, ele vai me cobrar uma multa de 7%, tá? Então, liquidation penalty é a multa que você é cobrado por ter sido liquidado. Então, a gente nunca vai deixar o nosso empréstimo chegar próximo disso daqui, porque se chegar, a gente vai ser liquidado, a gente vai pagar uma multa e vai ser a maior dor de cabeça, tá? Existe uma continha que você pode fazer para saber exatamente em que valor que você seria liquidado, quanto que o Bitcoin teria que cair para você ser liquidado, e é extremamente importante que você faça essa conta e entenda esses valores antes de montar de fato a sua operação de empréstimo. Então beleza, agora que vocês entenderam isso, vamos montar aqui uma operação de empréstimo com dólar, tá? E aí a gente vai fazer as contas para entender em que valor que a gente seria liquidado. Então eu vou pegar aqui o SDC, tá? Porque a taxa tá 5,22, enquanto o SDT tá 6%. E eu vou vir aqui em borrow, certo? Quanto que eu vou pegar emprestado? Eu vou pegar 24 dólares para deixar a saúde do meu empréstimo tranquila, tá? Então a gente vai vir aqui em borrow o SDC. Novamente, tô assinando a transação, é como se eu estivesse assinando um contrato concordando com os termos subentendidos, termos tais que eu falei para vocês agora. E perfeito, ele montou. Então eu tenho 100 dólares aqui em Bitcoin e eu peguei emprestado 24 dólares em USDC. Aqui em cima ele vai mostrar para você a sua net worth. Então o que seria esse daqui? Os 100 que eu tenho menos os 24 que eu peguei emprestado. Net APY, quanto que eu estou pagando de juros em cima dessa posição, né? Somando o que eu recebo deste lado, menos o que eu estou pagando do outro. E aqui o meu Health Factor. Isso aqui é muito importante, tá? O Health Factor ele mostra aqui que caso este número venha a 1, eu vou ser liquidado. Por quê? No 1 é o meu Liquidation Threshold. E aqui o Current LTV é aquilo que eu falei, né? O Liquidation Threshold é 78%. Caso ele chegue aqui, você vai ser liquidado. Porém, essas informações, eles não estão falando pra gente o valor exato, quanto que o Bitcoin tem que cair. Então a gente pode fazer uma continha para descobrir isso daqui. Eu vou mostrar agora para vocês. Então essa é a continha que a gente vai ter que fazer, tá, pessoal? É uma conta extremamente simples, é uma simples regra de 3, mas é importante que você faça isso sempre que você fizer um empréstimo para saber, né, em que ponto que você seria liquidado nessa posição. Então o que a gente está falando aqui? Eu peguei 24 dólares emprestado e como eu falei, o meu empréstimo não pode representar 78% do meu colateral. Então 24, quanto a gente pegou emprestado, está para 78, o que ele não pode representar do meu colateral. E o meu colateral, que é X, eu no caso eu botei 100, mas poderia ser 1.000, 10.000, enfim, você colocou o quanto você colocou aqui, está para 100%. Como que a gente vai fazer essa conta? 24 vezes 100, certo? Dividido por 78. E aí a gente tem um número que o nosso colateral não pode cair, não pode valer, que seria o quê? 30 dólares. Então, se estes 100 dólares que eu depositei em Bitcoin caírem para 30 dólares, ele vai liquidar minha posição. Por quê? Porque esses 24 estariam representando 78% do meu colateral. Então, nesse caso, é um empréstimo muito seguro. O Bitcoin teria que cair, cara, mais do que 50% para eu ser liquidado. Mais que 60%, mais que 70%. Agora, se eu viesse aqui e pegasse um valor absurdo, então se eu pegasse o máximo que ele me permite emprestado em USDC. Então, vamos pegar aqui mais 50 dólares. Assinei a transação, peguei esses 50 dólares e agora como que está a minha posição? Eu tenho 103 de colateral e 74 que eu peguei emprestado. Volta aqui, você coloca 74 e aí a gente vai refazer essa conta agora com 74. Né? Então 74 vezes 100 dividido por 78. 94 dólares. Então em 94 dólares, se o meu colateral caísse para 94 dólares, eu seria liquidado. No caso aqui, para isso acontecer, o Bitcoin precisa cair só 10%. Então ficou extremamente fácil de eu ser liquidado, né? Você vê aqui nos detalhes, cara, eu tô quase no 1 ali, e aqui uma posição extremamente perigosa, né? Então você não vai pegar o máximo, e sempre tem que ficar de olho com essa continha para você saber pô, quanto que o Bitcoin tem que cair, quanto que minha posição ia virar caso eu seja liquidado. Então vamos falar agora um pouco sobre estratégias e quando utilizar cada uma delas. O que a galera costuma muito fazer aqui? Então eu coloquei 100 dólares de Bitcoin como colateral, peguei 74 dólares emprestado e aí eu vou vir aqui fazer o quê? Eu vou me alavancar na minha posição de Bitcoin. Eu vou comprar
ainda mais Bitcoin, certo? Então eu vou pegar aqui esse 74, vou comprar Bitcoin e aí eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar ele como colateral na minha posição para ela ficar mais saudável, tá? Então eu posso vir aqui agora, deixa eu dar um refresh na página, e aí eu posso depositar este Bitcoin aqui, né? Então vamos botar aqui mais 74 dólares em Bitcoin. Perfeito. Agora eu tenho 177 dólares de colateral para uma posição de empréstimos de 74 dólares. Então, para eu chegar naqueles 94 que me liquidaria, já é uma distância muito maior, né? O Bitcoin teria que cair aí, cara, aproximadamente 50% para eu ser liquidado. Fala, pô, Gabriel, massa, então eu vou fazer isso agora. Cara, não, cuidado com esse tipo de operação. Existe um momento certo para que você faça isso, tá? Eu tenho visto gente dando conselhos na internet falando, cara, eu posso pegar um empréstimo. Eu vi uma caixinha de pergunta outro dia falando o seguinte: posso pegar um empréstimo de 150 mil no banco, vou pagar perto de 2% ao mês em juros, vale a pena eu pegar, comprar tudo em Bitcoin, montar um empréstimo colateralizado e comprar mais Bitcoin? O cara falou que valia a pena. Não, você tem que fazer isso, se o banco me emprestasse eu faria. Cara, isso é uma completa insanidade, tá? Porque no momento que a gente tá, o Bitcoin, ele tá perto da casa dos 120, agora caiu para 110 mil dólares. Mas olha a corrida que ele teve desde 2022. A gente está em território de máximas históricas. A qualquer momento pode e deve vir uma grande correção. Uma correção de 50% é super capaz. Só nesse período de alta, a gente teve aqui uma correção de mais de 30%, outra correção de mais de 30%. Em bear markets, caso a gente entre em um, o Bitcoin já chegou a cair mais de 70%. Então, por mais que eu seja um super bull do Bitcoin, cara, eu acho que isso aqui vai mudar o mundo, o sistema, você não toma esse tipo de risco nesse tipo de momento, cara. Porque se ele cair, de fato, 50% e volta aqui para casa dos 60 mil dólares, como que ia ficar essa sua posição de empréstimo? E os juros que você está pagando no universo tradicional para montar esse tipo de operação? Então, muito cuidado. Isso aqui é interessante? É. Mas quando você quer montar? Quando você acha que o Bitcoin está muito lá embaixo, cara, o Bitcoin caiu, pô, veio para 60, 70 mil, você fala, pô, cara, aqui tá estupidamente barato, gostaria de me alavancar, e aí sim você pode montar esse tipo de operação, tá? Essa daqui é uma das formas que você tem de se alavancar. Existem várias formas, essa nem é a forma que eu gosto mais. Quando eu quero montar uma operação alavancada, eu vou abrir uma corretora, talvez, né? Então você pode usar, por exemplo, uma Hyperliquid da vida, abrir uma posição de Bitcoin com 2x, eles dobram sua posição e você vai ter um preço de liquidação também. Ou você pode comprar talvez até opções, cara. Opções é algo que eu gosto muito, porque você não lida com a variação do preço para ser liquidado, mas você lida com a variação do tempo, né? Então, se eu compro uma opção de compra lá para novembro do ano que vem, eu tenho até novembro para realizar essa opção. Então, tem várias formas de você se alavancar. Não necessariamente essa é a melhor, ela é uma delas, tá? E como eu falei, nem é a que eu gosto mais de utilizar. Então, bom, essa é uma das primeiras operações que você pode montar. Então, vamos falar agora sobre outras operações que você também pode montar com este tipo de empréstimo, tá? Algo que as pessoas fazem bastante também é o quê? Eu posso depositar o meu Bitcoin aqui como colateral, meu Bitcoin que eu não vou vender, pego o dólar emprestado, no caso aqui eu estou pagando 5,22% ao ano de juros, e eu levo este dólar para outro lugar, outra aplicação que esteja me pagando mais, tá? Então pode ser no mercado tradicional, tá? Você pode pegar e tirar de cripto e levar para algum lugar que esteja te pagando mais, ou dentro do próprio mercado cripto a gente tem várias opções. Você pode montar a piscina de liquidez, você pode vir em uma plataforma como a Avantis, ela é uma corretora de perpétuos descentralizadas. Fornecer liquidez aqui, você pode ganhar até 34% ao ano nesse vault. Nesse momento está pagando bastante, o mercado está bem volátil, mas isso aqui sempre vai variar. Mas enfim, vocês entenderam a ideia, né? Eu posso pegar esse empréstimo pagando juros baixos e levar esses dólares para outro lugar que estejam me pagando juros mais elevados. Essa sim é uma operação que eu gosto bastante. Às vezes eu pego esse dólar e coloco em outra aplicação que vai estar me pagando juros mais legal, que vai estar somando airdrops para mim. Enfim, aí você tem que sempre estar de olho no risco do tamanho dessa aplicação que você está montando. Então beleza, vou mostrar agora para vocês como desmanchar esse tipo de operação e vou falar de uma outra estratégia que eu vi a galera falando em vídeos aí e na minha opinião é uma estratégia extremamente estúpida, extremamente arriscada, tá bom? Então beleza, o que eu faço para desmontar essa operação? Eu vou vir aqui em Repay e aí você tem duas formas de pagar esse seu empréstimo. Eu posso pagar com o dinheiro que eu tenho na minha carteira, se eu tiver o SDC, no caso eu não tenho, ou eu posso clicar aqui para pagar com o meu colateral. Então ele já vai tirar automaticamente dos bitcoins que eu tenho ali, certo? Então eu vou quitar a operação completa e aí eu vou vir aqui embaixo, né, aprovar e continuar.
repay USDC. Aí, ó, aqui ele deu um errinho, ele falou que eu tenho que mudar os parâmetros para essa transação passada. O que ele está falando? Do slippage tolerance, tá? Então isso daqui é o máximo que a sua transação pode desviar caso você esteja tentando realizar ela. Como eu estou mexendo com valor baixo e tal, tudo mais, eu vou botar aqui em 1%, seria o máximo que eu assumo de diferença do que deveria ser essa venda, e agora ela deve passar sem problemas, tá? Então aí, ó, fiz a troca para 1%, aprovei de novo, agora no repagar ele vai confirmar, ó, 27 centavos de taxa, vamos confirmar essa operação e pronto. Agora ele quitou esse meu empréstimo, tá? Vamos falar agora então sobre uma terceira estratégia, um terceiro tipo de operação que eu vi a galera falando por aí e que pra mim, cara, terrível, tá? Que seria o quê? Você pegar uma altcoin emprestada, então aqui, por exemplo, eu pegaria Link emprestado, vamos pegar mais ou menos aqui uns 40 dólares em Link. E aí a ideia por trás dessa operação é o quê? Que o Bitcoin vai subir mais do que essa altcoin e que essa altcoin vai começar a cair. Então é como se você estivesse shortando essa altcoin. E aí quando eu for pagar esse meu empréstimo, esses 40 dólares que eu peguei, na verdade vão ser 20, supondo que a Link caiu em valorização. E aí seria maravilhoso, né? Porque eu vou pegar, aí eu faço o quê? Eu vendo essa Link aqui, por exemplo, né? Então vem aqui, Chainlink, vendo ela, troco ela por Bitcoin. E aí apostando que a Link, né, vai se desvalorizar. Acho que vocês entenderam a lógica aqui. Porém, cara, caso você esteja errado e a gente viva um movimento mais explosivo de altcoins e a Link comece a se valorizar, da mesma forma que, pô, eu pegando dólar e o Bitcoin caindo em valor, eu posso ser liquidado, eu tendo o Bitcoin de colateral e a Link subindo em valor, eu também posso ser liquidado. O liquidation threshold que eu falei para vocês, ele não é só na questão do seu colateral cair em valor. Pode ser também que o seu empréstimo se valorize e você seja liquidado. Então já pensou? Você pegou o Bitcoin que você tinha ali, trocou por Chainlink, vendeu essa Chainlink, pegou mais Bitcoin, só que aí, cara, a Chainlink se valorizou, vai saber por quê, parceria com o governo americano, fez 2 vezes. E aí ele vai lá e liquida o seu Bitcoin. Só que você não tem mais essa Chainlink que se valorizou porque você vendeu ela e trocou. Então, pra mim, cara, estratégia totalmente sem sentido, super arriscado. E se você quiser shortar a Chainlink, se acredita que ela vai cair, não põe o seu Bitcoin em risco, não arrisca ele. Vai numa corretora, como eu falei, uma Hyperliquid, e abre um short na Chainlink, se é isso que você acredita. Mas não coloca o seu Bitcoin em risco aqui para montar esse tipo de operação. Então, pra mim, cara, essa daqui, assim, terrível. Terrível estratégia. Enfim, era mais uma possibilidade. Para repagar novamente, vem aqui em colateral. No caso, como eu nem vendi, eu posso usar o próprio balance que eu tenho na minha carteira. Vou vir aqui embaixo, aprovar e fazer esse pagamento. Aldani, pagamento realizado, tá? Então aqui eu fechei minha posição, tô só com o meu Bitcoin aqui e a gente explicou um pouco de cada uma das estratégias que você pode utilizar, como montar e como desmontar esse tipo de operação, tá? Então quando que você vai utilizar essas estratégias? Cara, na minha opinião, para você se alavancar, pegar dólar emprestado e comprar mais Bitcoin, você vai esperar uma baita correção. No mínimo 30%. Se não estiver vendo 30%, para mim é insanidade você tentar se alavancar. Ou então quando a gente está no momento aqui embaixo, tal, não em máximas históricas, certo? Em máximas históricas, uma operação que você pode montar é pegar o dólar e fazer o carry trade, né? Que é pagar uns juros baixos aqui e levar para uma operação que está me pagando juros melhor. Se o Bitcoin começar a cair, risco de liquidação, eu tiro o dólar dessa outra aplicação, volto e quito meu empréstimo. Legal, em máximas históricas é uma estratégia que funciona. A outra estratégia de pegar dólar para comprar mais Bitcoin, cara, quando o Bitcoin tiver caído bastante, em máximas históricas, eu não acho uma estratégia inteligente. E pegar altcoin com Bitcoin colateral, pelo amor de Deus, não faça isso. Quer shortar altcoin, vai na Hyperliquid e faz o short por lá. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês neste vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado aí, esclarecendo como que funciona para você montar esse tipo de operação, quais as diferentes estratégias que você pode utilizar com os empréstimos colateralizados com Bitcoin e quando também que você deve utilizar cada uma delas, certo? Se você ficou com qualquer dúvida ao longo do processo, deixa nos comentários aqui embaixo, que depois eu vou estar respondendo todas as dúvidas de vocês. E se você ficou até o final desse vídeo, me permite, eu tenho um convite para fazer para vocês. Dos dias 4 a 9 de novembro, a gente vai estar realizando a Black Crypto Infinita. Eu vou estar me juntando com mais 3 outros experts, cada um com uma habilidade específica em uma área. Então eu falo de finanças descentralizadas, como vocês viram aqui. Vou estar com o Carlos Cordeiro, que fala de opções de Bitcoin, algo que a gente falou ao longo desse vídeo.
Felipe Noronha, que fala sobre trade com alavancagem, algo que também nós falamos ao longo desse vídeo, e com a Giovana Simão, do Bit das Minas, que fala sobre gestão de patrimônio, estratégias de longo prazo e hold. A gente vai estar se juntando e vai colocar os cursos de cada um com acesso vitalício para vocês em um preço super especial nessa Black Friday, certo? Vão ser 4 dias de imersão, cada um vai falar sobre a sua estratégia, sobre o que a gente faz nesse mercado e como que a gente opera, e é um evento totalmente gratuito. Então, se você tem interesse em participar, aprender mais sobre cada uma dessas habilidades, eu vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever e entrar no grupo do evento, certo? Vai ser um evento muito massa, ele é totalmente gratuito, como eu falei para vocês, e a nossa oferta vai ser algo que o mercado cripto nunca viu antes, certo? Então é isso, grande abraço, fico por aqui, a gente se vê numa próxima e valeu!